Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Fui convidada aqui pelo Vida Veda, é um prazer estar nesse evento incrível. E o tema que me foi proposto é yoga para endometriose, um tema que eu adoro. Então, muito obrigada pelo convite e vamos conversar, que a gente tem muito assunto pela frente. Aqui estão os meus contatos, se vocês já quiserem salvar para entrar em contato, seguir. Podem já anotar, depois no fim eu vou postar de novo essas informações. Então, um breve resumo de quem sou eu, para quem não me conhece. Meu nome é Bárbara Murayama, eu sou médica, ginecologista, especialista em endoscopia ginecológica, com títulos pela Febrasgo, com foco em endometriose, miomas e adenomiose dentro da ginecologia. Também tenho MBA em gestão de saúde pela FGV, sou Life Executive Coach pelo ICI, sou professora de yoga formada pela Yoga Nice School, antiga Premananda, e credenciada ao Yoga Alliance. Trabalho em duas empresas, sou sócia de duas empresas. Uma é a clínica, onde eu atuo como ginecologista, a Clínica Gergin, e a outra é uma consultoria, a PIN Desenvolvimento Humano, e ambas já têm mais de 10 anos. Muito bem, a minha missão de vida é ajudar cada dia mais mulheres a viverem numa jornada de saúde plena. E isso eu faço através da ginecologia, da mudança de hábitos e da yoga. Bom, a gente tem que começar falando o que é endometriose, então a agenda aqui da nossa conversa vai se pautar nisso. A gente vai falar um pouquinho sobre a doença, depois um pouquinho sobre o que é yoga, um pouco sobre a ciência dessas duas coisas e depois uma parte mais prática do yoga aplicado à endometriose, tá bom? Então vamos lá. O que é endometriose? É uma doença feminina, benigna, inflamatória e crônica. É uma doença caracterizada pela presença de endométrio, células do endométrio, que é essa camada interna aqui do útero, em outros lugares fora do útero. Então, qualquer lugar, principalmente da pelve, mas não só da pelve, que essas lesões vão se formando. Isso é chamado de endometriose. E onde elas estão, elas causam processos inflamatórios, processos dolorosos, etc. A gente não tem uma causa bem estabelecida na literatura médica, a gente sabe que tem diversos fatores envolvidos na formação dessa doença, fatores genéticos, familiares, hormonais, imunológicos e até ambientais, né? Se a gente olhar aqui para essa figura, uma lesão, dentro dela a gente vê formação de novos vasos, formação de neurônios, células imunológicas, células de crescimento, enfim, tem uma série de reações químicas imunológicas complexas acontecendo que geram os desconfortos nas pacientes portadoras de endometriose. E qual a relevância da gente falar de endometriose? Por que é importante falar dessa doença? Porque ela comete 176 milhões de mulheres no mundo. Aqui no Brasil, em torno de 7 milhões. Se a gente juntar toda essa mulherada num único país, seria o 8º país mais populoso do mundo. Imagina só. E a gente tem esse outro dado que é 1 em cada 10 mulheres tem endometriose. Então, aqui com a gente assistindo, com certeza tem várias. Eu, por exemplo, sou uma dessas portadoras de endometriose. A gente sabe que 57% das mulheres que têm endometriose têm dores crônicas, que são dores que duram mais de 3 meses. É muito tempo para a gente sentir dor, né? Geralmente elas têm dor por muito mais do que 3 meses. Mais de 30% das portadoras de endometriose podem ter algum grau de dificuldade para engravidar. Então, é muito importante a gente cuidar dessas mulheres. E um dos motivos pelos quais também a endometriose acaba sendo um grande problema é porque a gente tem uma demora muito grande no diagnóstico. Em média, esse é um dado mundial, as mulheres demoram até 7 anos para serem diagnosticadas. Entre a primeira vez que ela queixou-se de uma cólica mais forte para um profissional de saúde, até o diagnóstico e início do tratamento. Imagina, é quase uma década. E nessa jornada aí de sofrimento, de busca, em geral, elas passam por 6, 7 profissionais de saúde até conseguirem que alguém realmente se atente, valorize a queixa e comece uma investigação e inicie um tratamento. E quais são os sintomas?
é importante vocês se atentarem bem a isso, porque qualquer pessoa, não precisa ser profissional de saúde. Sei que aqui talvez alguns sejam, nem todos sejam profissionais de saúde, mas não precisa ser especialista para fazer um diagnóstico ou suspeitar de endometriose e dar encaminhamento para a gente tentar encurtar esse tempo entre a queixa e o diagnóstico dessas pacientes. Então, os principais sintomas são relacionados à menstruação. Então, dor no período menstrual, que a gente chama de dismenorreia, a dor pélvica, né, que não só a cólica, mas uma dor em toda essa região pélvica da mulher, que pode ir para outros lugares do corpo também. Dor relacionada à relação sexual, que pode ser na profundidade ou na penetração. Infertilidade ou dificuldade para engravidar. Problemas relacionados ao hábito intestinal, então, intestino preso, intestino solto, diferenças do hábito ao longo do ciclo menstrual, o hábito que muda durante a menstruação, dor para a evacuação ou dor após a evacuação. Também sintomas de mudança da função miccional, então, dor, dificuldade, ida muitas vezes ao banheiro para fazer xixi, dor para fazer xixi, tudo isso são sintomas que podem ser relacionados à endometriose. Sintomas da saúde mental, como depressão, ansiedade, são mais comuns em portadoras de endometriose. Não é difícil pensar, né, que uma mulher tem dor direto, que tem todas essas questões que a gente está falando, tenha mais chance de ter ansiedade, depressão. Fadiga crônica, inchaço abdominal, né? Tem muitas mulheres hoje que chamam a barriga da endometriose, a endobarriga, porque ficam muito inchadas mesmo durante o período menstrual e até fora do período menstrual. E aqui, a menstruação com maior fluxo não é um sintoma típico da endometriose, mas é um fator de risco. A gente sabe que adolescentes, mulheres na adolescência e na juventude que sangram a mais, tem mais chance de desenvolver endometriose. O sangramento aumentado, ele não é um sintoma típico da endometriose, mas ele é um sintoma típico de duas outras doenças relacionadas à endometriose, que são os miomas e a adenomiose, tá? Então, saber esse conjunto de sintomas é muito importante para toda pessoa que tem contato com mulheres, ou seja, todos nós. Se você tem um desses sintomas, é importante que você procure uma ginecologista, de preferência uma ginecologista especializada. E como a gente faz o diagnóstico, então, da endometriose? Primeiro, pelos sintomas. Então, através das queixas da paciente, a gente já é capaz de diagnosticar e, idealmente, iniciar um tratamento clínico, tá? Com orientações e até medicações. Se formos, se for um profissional médico para poder medicar essas pacientes. Além disso, o exame físico. Então, quando a paciente vai ao consultório ginecológico, nós vamos fazer também um exame de palpação abdominal, um exame de toque, se ela já tiver tido penetração vaginal, também exame neurológico, dependendo da queixa, muitas pacientes perdem até sensibilidade, têm alteração de questões neurológicas mesmo, e a gente vai ter que fazer um exame neurológico clínico no consultório para ajudar no diagnóstico e compondo esse diagnóstico, que nem sempre é simples. E aí, de posse disso, quando a gente já tem uma suspeita muito forte, a gente já tem um diagnóstico clínico, a gente vai propor exames de mapeamento, exames que vão confirmar o diagnóstico, mas mais do que isso, vão mapear, dar clareza para a gente do diagnóstico, de onde estão as lesões, dos tipos de lesões, para a gente poder raciocinar melhor para o tratamento. E esses exames são o ultrassom transvaginal com preparo de intestino e ou a ressonância magnética da pelve com preparo de intestino. O que significa isso? Significa que a gente vai fazer uma lavagem intestinal prévia, tem lá as medicações, o jeito que a gente faz isso para cada laboratório, para cada profissional, e aí o profissional ou a profissional, de preferência um profissional bem experiente em endometriose, vai fazer este exame. Por que faz diferença ter um profissional experiente? Porque é um diagnóstico difícil, é uma doença complexa. Então, às vezes são lesões pequenininhas, em lugares bem escondidinhos ali no corpo. Então, quanto mais experiente, mais chance a gente tem de fazer um mapeamento detalhado, acertando a maioria das lesões e descrevendo bem para o médico, para a médica especialista que vai cuidar, às vezes até cirurgicamente, dessa paciente. Muito bem, e aí a gente entra no tratamento, o tratamento convencional da endometriose, ou seja, aquele tratamento que está já bem esclarecido na literatura médica, né? Então, ele se divide em tratamento medicamentoso e tratamento cirúrgico. No tratamento medicamentoso, a gente tem o tratamento hormonal,
que não vai fazer as lesões desaparecerem, curar a doença, nem nada disso. O tratamento hormonal, ele visa diminuir os sintomas através de diminuir a inflamação nas lesões da endometriose. Então, passa por pílulas anticoncepcionais e todos os outros tipos de medicamentos anticoncepcionais, adesivo, anel vaginal, implantes, DIU medicado, injetáveis, também analgésicos, ansiolíticos, antidepressivos, se for o caso de uma paciente que tem associada à sua doença também ansiedade, depressão ou questões outras aí da saúde mental. Medicamentos, óbvio, de preservação da fertilidade quando essa paciente quer fazer congelamento de óvulos. A gente sabe que mulheres que têm endometriose têm uma chance maior de diminuir a sua reserva ovariana mais cedo e ter prejuízo da sua fertilidade também por causa disso. Também procedimentos de reprodução humana, como fertilização in vitro, entre outros, né? E o tratamento cirúrgico, minimamente invasivo, via laparoscópica, ou cirurgia robótica, que a cirurgia robótica nada mais é do que uma laparoscopia com mais tecnologia, com algumas vantagens, e esse tratamento visa o quê? Visa fazer uma limpeza, retirar os focos da endometriose, preservando a fertilidade, quando esse for o desejo da mulher. Não é tirar o útero, porque o útero não é a doença, como eu falei lá no início, ela é fora do útero, então não adianta a gente tirar o útero, que não vai curar a endometriose, a gente precisa tirar as lesões que estão fora, é como se fosse uma faxina grossa do ambiente, e se os ovários, o útero e as tubas estiverem em condições saudáveis, a gente deve preservar esses órgãos para preservar a fertilidade, e mesmo se a mulher não quiser engravidar, a gente só tem que tirar as lesões que estão, as áreas que estão doentes, que são as lesões de endometriose, onde quer que elas estejam, tá bom? Muito bem. E aí a gente tem os tratamentos complementares e alternativos, por assim dizer, para a endometriose. E aqui a gente tem, por exemplo, a medicina chinesa com seus agulhamentos, entre outras técnicas. A gente tem a fisioterapia do assoalho pélvico, que a gente usa muito, que são fisioterapeutas especializadas no cuidado do assoalho pélvico, na reabilitação desse conjunto de músculos e ligamentos que dão sustentação e função aos nossos órgãos pélvicos, e elas vão fazer analgesia, vão fazer reabilitação, vão soltar, vão fortalecer, vão dar autoconhecimento. É incrível, principalmente para as pacientes que têm dor relacionada à vida sexual, também quem tem sintomas urinários, evacuatórios e dor pélvica em geral, tá? Ela é muito aliada, a gente trabalha muito o tempo todo juntas. A psicoterapia sempre deve fazer parte, porque são pacientes aí com muitos sofrimentos, muitas angústias, muitos medos, muitos traumas relacionados a essa doença. Não existe uma técnica de psicoterapia melhor ou pior, descrita na literatura médica moderna. Então, bons profissionais aplicando qualquer linha de psicoterapia podem ser bem-vindas, tá? A alimentação anti-inflamatória, de preferência com nutricionistas, com profissionais de saúde habilitados para fazer isso, é muito legal. A gente tem vários estudos científicos já falando da alimentação. Aqui na programação desse evento tem muita coisa sobre alimentação, então nem vou me ater nesse tema, né? Suplementações específicas de suplementos anti-inflamatórios, também atividade física regular deve fazer parte da nossa prescrição para que essas mulheres tenham movimento diário nas suas vidas e isso ajude a desinflamar o corpo delas. O óleo de cannabis já tem algumas evidências também como colaboração para o cuidado da dor dessas pacientes. Fitoterapias variadas da medicina chinesa, entre outras, também tem algum grau de evidência, e o yoga, que é o tema da nossa aula de hoje, e é sobre isso que a gente vai falar mais a partir de agora. Muito bem, então o que é yoga? Existem muitas definições de yoga, essa filosofia milenar, e eu trouxe duas, basicamente, aqui para dividir com vocês. Uma é um sutra de Patanjali. Patanjali foi das primeiras pessoas a documentar o yoga. Acredita-se que ele viveu e fez isso por volta de 150, 160 depois de Cristo, então faz muito tempo que isso está escrito. E de acordo com esse sutra, que diz mais ou menos assim, yoga é o Nirodha das Vritis de Sita, que seria algo traduzido assim, é o recolhimento das nossas atividades mentais
de volta à nossa essência central. Ou seja, a gente olhar para dentro e se reconectar e aquietar. Uma outra definição é união, a palavra união, e essa palavra me parece que faz sentido com essa definição um pouquinho mais complexa, né? Que nada mais é do que a gente unir ali tudo de nós, reintegrar dentro de nós e isso mostrar de alguma forma a nossa verdade, a gente viver de forma plena, né? E o objetivo do yoga, ainda de acordo com Patanjali, seria ajustar a praticante, o praticante, à sua própria natureza, dando a ela autenticidade e coerência, né? Então, eu acho muito bonito esses dizeres, mas vamos ver na prática como isso funciona. Para a gente falar de yoga, não tem como não falar de chakras, né? Chakras são os centros energéticos no corpo sutil que interagem com as nossas glândulas endócrinas e também com o sistema linfático do nosso corpo físico. A gente tem esses centros energéticos principais, e aqui eu coloquei para vocês verem direitinho a correlação com as glândulas, né? Então, Muladhara Chakra é esse chakra que fica aqui no períneo, de cor vermelha, a sua representação, e ele estaria ligado aos ovários e às suprarrenais, que são glândulas que também produzem hormônios sexuais aqui que ficam atrás dos rins. Muito bem. O Svadhisthana é o segundo chakra, que fica aqui na pelve, um pouquinho abaixo do umbigo, representado pela cor alaranjada, também estaria ligado aos ovários e às suprarrenais. Existem relatos do Svadhisthana, do Muladhara, em alguns textos falam que um só se relaciona com os ovários, o outro suprarrenal, alguns invertem, mas na minha cabeça faz muito sentido que ambos estejam conectados e tenham uma relação com com esses dois pares de glândulas. Então, eu coloquei as duas assim. O Manipura, que é o nosso terceiro chakra, aqui representado em amarelo, é o nosso sol, ele está ligado à digestão, ele está ligado ao pâncreas, às glândulas digestivas em geral. Anahata Chakra, o chakra cardíaco, ele está relacionado ao timo. O Vishuddha Chakra está relacionado à tireoide, fica aqui na região da garganta, de coloração azul celeste. O Agna Chakra, aqui, o terceiro olho, ele está ligado à hipófise e o hipotálamo, e assim como o Sahasrara, que seria o nosso chakra de conexão com o universo, de conexão com o divino, representado aqui nessas cores, nesse azul mais escuro, um roxinho, e esse lilás ou prateado no Sahasrara. Vamos lá. E o que é a endometriose pela visão do yoga? Bom, quando a gente fala em doenças pela visão do yoga, a gente entende que são desequilíbrios desses centros energéticos, da circulação de energia e da passagem de energia e da digestão de energia, digamos assim, por esses centros energéticos. Se a gente fala de uma doença pélvica, logo a gente vai pensar que o desequilíbrio está aqui, né, em Muladhara Chakra, em Svadhisthana. E sim, vocês têm razão se vocês pensaram isso. Com certeza a gente tem um desequilíbrio para endometriose de Muladhara e de Svadhisthana. Porque a doença nasce originalmente dos ovários, claro, né, uma doença hormonal ali, em algum grau. Então, com certeza, a gente tem desequilíbrio desses chakras, mas não só, porque hoje, cada vez mais na medicina moderna, a gente entende que a endometriose é uma doença sistêmica, que acomete todo o corpo, mesmo quando as lesões estão só na pelve, a gente tem repercussão para o corpo todo. Então, todos os centros energéticos, em algum grau, podem estar em desequilíbrio, tá? Quando a gente pensa da onde vem a produção de estrogênio, de progesterona, que é em última análise realizada pelos ovários, o estímulo para isso vem do hipotálamo e da hipófise. Então, se a gente tem um problema aqui, a gente com certeza também tem um problema aqui. Se as mulheres têm uma dificuldade de digestão, distensão abdominal, têm emoções bloqueadas, então, assim, tudo isso não tem como a gente desmembrar, a gente precisa conectar, a gente precisa unir, a gente precisa fazer com que isso seja yoga, né? Muitas pacientes têm disfunções da tireoide quando têm endometriose. Não se sabe exatamente qual a relação disso, cientificamente falando, mas é muito comum pacientes que têm endometriose terem disfunções da tireoide e vice-versa. Quando a gente encontra uma paciente com disfunção da tireoide, a gente precisa questionar questões sobre endometriose e vice-versa, tá? Também está muito relacionado com diversas alterações intestinais. Muitas mulheres que têm
doenças inflamatórias intestinais, como, por exemplo, a doença celíaca, o intestino irritável, tem endometriose. Então, quando a gente encontra mulheres que têm uma dessas doenças, a gente precisa investigar a outra e vice-versa. Então, todos esses, ansiedade e depressão, também já tinha falado, que é mais comum em mulheres que têm endometriose. Então, todos os chakras podem estar desequilibrados. Aí, como que a gente sabe, né? Às vezes, tá bom, Bárbara, todos, mas como que eu vou cuidar disso? A gente vai ter que individualizar. Então, eu já sei que esses dois, Muladhara e Svadhisthana, vão estar desequilibrados para todas as portadoras de endometriose, ok? E eu vou individualizar, eu vou conversar com a minha paciente, com a minha cliente, com a minha amiga, com a minha aluna, sobre os sintomas que ela tem, as queixas que ela tem, e eu vou conectando com cada chakra, conhecendo cada um deles, para planejar que técnicas de yoga eu vou oferecer para ela nas suas práticas e no seu dia a dia. Então, os principais chakras em desequilíbrio na endometriose, com certeza, são Muladhara Chakra e Svadhisthana Chakra. Cada chakra ele tem uma representação de cor, então é importante vocês guardarem os símbolos, porque muitos dos exercícios vocês podem fazer uma prática, por exemplo, meditativa, mentalizando, visualizando o chakra que você quer alinhar, o chakra que você quer fortalecer naquele dia, naquele momento, né? E é importante a gente conhecer também o mantra de cada um, o elemento universal que cada um representa, a cor que cada um representa, para a gente poder também usar. Eu vou falar um pouquinho mais para frente dos mantras e dos elementos, mas já vai guardando essa informação, vai guardando essas imagens, para você mentalizar, localiza essa imagem na região anatômica do chakra, respira ali, e isso já é uma prática de yoga. Bom, e quais seriam os benefícios que o yoga poderia trazer para portadoras de endometriose? E aí eu trouxe uma curiosidade também dos Sutras de Patanjali, que lá, imagina, lá atrás ele já falava uma coisa que hoje muita gente, muitos profissionais de saúde se atrapalham quando vão cuidar de portadoras de endometriose. Eu falei que um dos sintomas da endometriose são dores relacionadas à atividade sexual, né? E isso vem muito para o consultório como queixa de, eu não tenho libido, doutora, minha libido caiu, né? Hoje é uma queixa muito comum mesmo para quem não tem endometriose, né? E o tratamento que a maioria das pacientes recebe é anabolizantes. Remédios, suplementações de hormônio, de testosterona, de gestrinona, etc., para aumentar a libido. Os médicos, muitas vezes, e outros profissionais de saúde, nem questionam muito sobre a história dessa paciente, não entendem direito a história da paciente e saem dando hormônio. E ela não melhora. E aí ela chega para a gente. Por quê? Aqui, ó, Patanjali já sabia disso. Olha como ele diz assim, a aversão é o que decorre da experiência de dor. Ou seja, uma paciente tem dor relacionada a algo, ela vai ter aversão daquilo. Então, se eu tenho dor toda vez que eu me relaciono sexualmente, eu não quero mais fazer sexo, né? E o desejo, ele decorre da experiência de prazer. Então, se eu tenho dor relacionada ao sexo, eu não quero sexo. Então, não vai ter desejo, porque sexo para mim é igual a dor, né? Então, para as mulheres que têm endometriose, muitas têm queda de libido por conta disso. Porque o sexo para elas é igual a ter dor. E elas têm aversão disso, mas isso gera um monte de questões emocionais, porque ela gosta de uma pessoa, de um parceiro, de uma parceira, ela quer se relacionar, ela quer ser mãe, muitas vezes, e olha a baguncinha que faz na cabecinha dessas pessoas, né? E aqui Patanjali continua, ele diz, Dhyana destrói as manifestações das aflições. Então, é através da meditação e de outras técnicas de yoga que a gente vai dissolvendo isso. Claro que nessa época ainda não tinham todos os outros tratamentos médicos, então hoje a gente usa o yoga como um complemento, né, dos tratamentos médicos, sejam medicamentosos ou cirúrgicos, e quem sabe, se a gente começar a praticar yoga desde cedo, a gente consiga até fazer a prevenção da endometriose, seria algo que eu ficaria muito feliz, mas claro que isso ainda não tem uma comprovação científica que eu possa sair dizendo para vocês. Mas a gente já tem algumas comprovações científicas interessantes aqui que eu posso trazer para vocês. Esse estudo, por exemplo, é uma meta-análise que avaliou, né, os resultados de vários artigos e mostrou que diferentes práticas de yoga, como a saudação ao sol, outras sequências de asanas, também o Yoga Nidra, que eu vou contar para vocês direitinho o que é mais para frente, realizadas por 30 a 120 minutos durante 4 a 12 semanas, diminuíram a dismenorreia, que é a dor relacionada à
a menstruação, quando comparados a não fazer a prática de yoga. Então, já tem alguns relatos na literatura médica falando sobre o benefício do yoga para questões menstruais. E aí tem um estudo, que é um estudo brasileiro, do pessoal da Unicamp, que fala de yoga especificamente para a endometriose. É um estudo que teve o objetivo de comparar a dor pélvica crônica, padrões menstruais e a qualidade de vida, praticando ou não praticando yoga. Eles aplicaram aulas de Hatha Yoga em 2 grupos com endometriose, 40 mulheres, né? Então, um grupo recebeu yoga, outro não. Foram 90 minutos, 2 vezes por semana, por 8 semanas, e os resultados foram um grau de dor diária significativamente menor entre as mulheres que praticaram yoga, quando comparado ao grupo que não praticou yoga. E aí eu fiz com o meu grupo de TCC, na minha formação para professora de yoga, no meio da pandemia, então todo mundo estava de máscara aí, nós apresentamos esse trabalho, Yoga Terapia para portadoras de endometriose, o despertar para a jornada da saúde plena, né? Nós pegamos 10 portadoras de yoga, muitas delas minhas pacientes, algumas que já tinham operado, outras que operaram depois, junto com as minhas queridas amigas, que se tornaram amigas, a Bia e a Júlia, e fizemos essas práticas um mês, cada uma de nós preparou uma aula pensando em cada técnica voltada para o equilíbrio de portadoras de endometriose, e nós demos essas práticas presenciais, aplicamos um questionário internacional validado de qualidade de vida para endometriose antes das práticas, e ao final de todas as práticas a gente reaplicou esse questionário, e o resultado foi incrível, com uma melhora de todos os parâmetros avaliados nas pacientes. Foi um projeto muito, muito bonito. Quem quiser também, não só esse, mas qualquer um desses artigos que eu estou mostrando, entre em contato comigo depois, que eu mando o paper para que vocês possam ler a íntegra, né? Que aqui a gente está só dando um passant, assim, sobre tudo. E quais, então, são os benefícios que o yoga pode trazer para as portadoras de endometriose no geral, tendo dito tudo isso? Bom, melhora das dores, potencial melhora da fertilidade. Eu falo potencial porque, assim, já tem alguns estudos falando da melhora do estresse relacionado à fertilização in vitro, por exemplo, mas não tem nenhum estudo ainda na literatura médica comparando, assim, ó, se fizer yoga, o resultado da fertilização in vitro vai dar mais certo, por exemplo. Isso ainda não tem, tá? Diminuição da inflamação, aumento da libido, melhora da saúde mental, força, flexibilidade, principalmente do quadril, porque é aqui que estão esses 2 principais chakras que a gente precisa trabalhar, e é aqui que a doença principalmente está locada. Então, as práticas de yoga para endometriose precisam trabalhar muito essa região, né? Melhora da qualidade do sono, muitas têm qualidade de sono muito ruim por diversas razões, então a gente precisa melhorar o sono, e o yoga tem um papel importante nisso. Vai ter um melhor funcionamento intestinal e miccional, um autoconhecimento importante no processo da jornada do yoga, aceitação do próprio corpo e aceitação de viver com a doença, mas viver com a doença não sofrendo, mas conseguir fazer as pazes com você mesmo e aceitar que tem uma doença crônica que precisa ser cuidada, né? Acho que é por aí. Tonificação do assoalho pélvico, eu contei o quanto é importante esse conjunto de músculos para vocês. Melhora da fadiga crônica, diminuição do inchaço do corpo inteiro, principalmente desse inchaço abdominal, tá? Aqui é uma das práticas no Parque do Ibirapuera, que eu sou voluntária nesse grupo, que chama Mahakarma Yoga, que acontece todos os finais de semana, todas as semanas, em diversos parques e lugares públicos, em São Paulo e em outras cidades do Brasil e do mundo. Então, se vocês quiserem praticar yoga gratuitamente, é só chegar com o tapetinho, vocês procuram Mahakarma Yoga no Instagram ou em outros portais, e vocês conseguem praticar gratuitamente yoga com vários professores que se formaram na Yogana School. E aí vamos falar de yoga para endometriose, né? Então, o que é yoga terapia? Yoga terapia são técnicas de yoga aplicadas para restabelecer um equilíbrio num corpo que está com algum desequilíbrio causado por alguma doença. É isso. Yoga terapia para endometriose são técnicas de yoga voltadas e pensadas para portadoras de endometriose. É usar o yoga como uma ferramenta de cura, de cuidado, de todos os nossos corpos, de todos os nossos coxas, todos os nossos invólucros, né? Quando a gente fala, mas como assim? É algo
espiritual. Isso não é. De acordo com a filosofia do yoga, nós temos vários invólucros, não só esse físico, que é o que a gente tem mais contato no nosso dia a dia, quando a gente, principalmente quem não pratica yoga, que é o Anamaya Kosha, que é o nosso corpo físico, né? Mas a gente tem o Pranamaya Kosha, que é esse invólucro energético. A gente tem Manomaya Kosha, que seria a nossa mente, o corpo psicoemocional, as nossas emoções. Vidinamaya Kosha, o nosso corpo de sabedoria, intuição. Para a gente fazer com que esse invólucro apareça, a gente precisa praticar muita yoga, para a gente aflorar, né, acessar esse nosso invólucro. E Ananda Maya Kosha, que é o corpo mais íntimo, o nosso corpo espiritual, o nosso invólucro espiritual, a nossa alma, a nossa essência, onde fica guardado dentro de nós a nossa felicidade plena, né? Poucas pessoas ao longo da vida conseguem acessar esse lugar e ficar lá, né? Dizem que as pessoas que foram iluminadas, existem algumas, né, na história da humanidade, que acredita-se que elas viveram com esse invólucro aflorado por muito tempo, né? Nós, réis mortais, em geral, conseguimos acessá-lo se treinarmos muito em alguns momentos de meditação, chegando nesse lugar, tá? Mas é o treino. Então, a yoga terapia, a yoga em geral, ela busca dar equilíbrio e conectar todos esses corpos, todos esses invólucros da nossa existência. A primeira técnica mais importante, a base para a gente praticar yoga é a respiração. Os pranayamas, eles são técnicas de yoga que usam a respiração, mas não só para levar oxigênio, né? Mas para captar e manipular o prana, a energia vital dentro do nosso corpo através dos nossos centros dos nossos centros energéticos, dos nossos canais energéticos, né? A respiração é a base para a gente praticar yoga. Ela tem que acontecer conscientemente ao longo de todo o dia, em tudo que nós fazemos. Então, a primeira coisa que a gente ensina para uma pessoa que quer praticar yoga é a respirar, né? Por mais que seja algo involuntário, praticamente. A gente tem que respirar para viver, né? Ninguém fica sem respirar quando está bem, mas é importante a gente trazer isso para a consciência. A respiração, ela tem 4 fases: a inspiração, puraka, retenção com os pulmões cheios, kumbhaka, expiração, rekaka, e a retenção com os pulmões vazios, sunyaka. A sunyaka. Muito bem. A gente precisa usar todas essas fases em todos os respiratórios? Não, a gente vai respirar, inspira e expira normalmente, né? Mas a gente precisa conhecer, porque diversos respiratórios, diversos exercícios, diversas técnicas de pranayamas vão usar as diversas fases da respiração, tá? A principal respiração mais simples, mais importante para a gente começar a aprender, é a Pranashuddhi, que é a respiração completa. Como que ela é feita? Essa respiração eu ensino até para as minhas pacientes na consulta médica, porque elas chegam, aí eu peço para tirar a roupa para a gente examinar, e elas estão tensas, são pacientes que em geral vieram com dor, e não é agradável, né, gente? A gente que é mulher, que vai ao ginecologista, por mais que a gente não tenha dor, não é agradável ir ao ginecologista e ser abordada, ser examinada, ter uma entrada no nosso corpo ali. Então, eu sempre peço para elas respirarem, para ir relaxando o assoalho pélvico, para ir aquietando o coração, aquietando a mente, e aquela experiência ser o mais confortável possível, né, dentro da consulta médica. Então, o Pranashuddhi é uma respiração dividida em 3 espaços: o abdômen, aqui as costelas e o peito. Então, a gente inspira, ampliando o abdômen, abrindo bem aqui a barriga, o umbigo vai para fora. Continua inspirando, ampliando as costelas lateralmente e elevando o pulmão. Assim a gente consegue encher toda a capacidade dos nossos pulmões, né? Então, e aí expira, desce o peito, suga as costelas e o umbigo vai lá para trás. Isso pode ser muito desafiador para as portadoras de endometriose, porque por conta da dor elas têm essa região abdominal muito tensa, com muitas contraturas musculares e de fáscias.
Então, algumas têm até endometriose no diafragma, que é o músculo da respiração. Então, fazer essa ampliação, às vezes, pode ser até doloroso. Então, a gente tem que ir passo a passo, fazendo com que essa paciente vá relaxando e conectando essa respiração, tá? Uma outra técnica, deixa eu parar aqui primeiro. Uma outra técnica são os crias. Os crias são técnicas de limpezas corporais. Uma técnica que eu sempre passo para a maioria das minhas pacientes é o Nauli, a não ser quem tenha contraindicação, eu já vou falar das contraindicações. O Nauli Cria é uma técnica de limpeza das mucosas intestinais, dos órgãos abdominais, das vísceras, e é excelente para a gente ampliar a energia, para ativar a Agni, que é o fogo interno, para ter um bom funcionamento do intestino, auxilia as pacientes, as portadoras de endometriose, ou qualquer pessoa, a digerir melhor os alimentos, mas não só, também a digerir melhor as emoções, né? A gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente digere, né? Então, a gente precisa digerir bem. Então, fazer Nauli diariamente é muito bacana, tá? E isso vai ativar principalmente os 3 primeiros chakras, que são os 3 chakras que eu falei que a gente precisa mais ativar, principalmente os 2 primeiros, para quem tem endometriose, né? Então, a gente pode... Aqui eu trouxe um vídeo fazendo o Nauli. A gente começa fazendo o Dhyana Bandha, que é sugar o abdômen para trás e para cima, para ativar. Depois, a gente pode tentar fazer esse movimento circular dos músculos reto-abdominais. Quando a gente ainda não consegue fazer isso, porque isso são anos de treino, meses de treino, a gente faz só o Dhyana Bandha, que é fazer, expira todo o ar, e aí, em jejum, de preferência, você suga o abdômen para dentro e para cima, tentando levar o umbigo lá para as costas. Você pode ficar só no Dhyana Bandha, ali paradinha, até precisar inspirar, ou você pode fazer essa movimentação para frente, para trás, para frente, para trás, precisou inspirar, inspira, e depois vai treinando, fazer a sucção de um lado, a sucção do outro, a contração de um lado, a contração do outro, até conseguir fazer esse movimento circular dos músculos reto-abdominais. A minha sugestão é que você faça isso todos os dias, 5 minutinhos, a hora que você acorda, isso vai te ajudar, é melhor que qualquer café, qualquer estimulante de manhã, porque vai te acordar, vai ativar todos os seus chakras ali da raiz para cima e vai aquecer o seu corpo, vai ajudar já a fazer a eliminação que você precisa matinal, limpar todo o organismo, e é ótimo. Se você está grávida, se você tem pressão alta, se você operou faz pouco tempo, o ideal é que você não faça nesse momento. Converse com o seu médico, com a sua médica, com a sua professora, professor de yoga, para ver se você pode fazer isso. O mesmo se você vai indicar essa técnica para alguém, você tem que questionar essas questões para a pessoa, tá bom? Uma outra técnica de yoga são os mantras. Os mantras são sons que a gente vai falar, mentalizar, ouvir, que vão agir no nosso cérebro e trazer uma vibração, um equilíbrio, uma liberação de canais energéticos muito bacana. A gente tem basicamente 2 tipos de mantras, os mantras introversores e os extroversores. Os introversores são esses aqui, basicamente, né? O Om é o que a gente mais conhece, eu já vou falar um pouquinho deles, e os extroversores são aqueles que a gente canta, bate palma com instrumento e tal. A gente pode só ouvir, tem muitos mantras no Spotify, nessas outras plataformas de música. E para vocês verem que tem benefício, por exemplo, esse estudo avaliou 52 estudantes universitários e foi proposto a eles que por 60 dias eles escutassem 40 minutos de um mantra específico que o estudo lá determinou. Muito bem, o resultado foi incrível, eles tiveram uma melhora geral na clareza da mente, controle das emoções melhor, um aumento da alegria geral e na eficiência enquanto estudantes, comparado ao grupo que não ouviu esses mantras. E aí a gente tem cada um dos mantras introversores conectados a um chakra, porque eles são representações dos sons, dos elementos universais aqui, que a gente também tem dentro de nós. Então, eu coloquei aqui com as cores das representações de cada um e com os sons, né? Então, Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om. E aqui, para Sahasrara, que é esse último chakra, a gente pode fazer silêncio na hora
que iríamos entoá-lo, ou a gente pode fazer o mantra Om mentalmente, ou a gente pode falar Sham, Sham. Então, a gente pode escolher. E por que eu estou dizendo isso detalhadamente? Porque isso também é uma prática que a gente pode fazer. Eu posso entoar durante uma prática só um dos mantras que eu quero, para aquele chakra que eu quero alinhar, ou eu posso fazer uma prática meditativa, por exemplo, entoando cada um deles e mentalizando a localização, respirando em cada um deles com as cores respectivas, por exemplo. E eu posso também usar cada um dos elementos, né? Com as minhas mentalizações, com os sons, com as coisas que eu vou usar de acordo com cada chakra. Então, as pacientes que têm endometriose, eu vou querer trabalhar muito aqui, mas não só, como eu disse para vocês. Então, eu vou usar muitas coisas de aterramento e muitas coisas relacionadas à água, né? E vou usar muito o Lam e o Van, mas não só, como eu disse para vocês. E aí, para vocês terem ideia da potência do Om, né? Esse som que dizem que é o primeiro som do universo, esse estudo de novembro do ano passado avaliou as mudanças nas ondas cerebrais em quem entoava Om. Eles fizeram algo divertido, eles pegaram 15 participantes e que entoaram o mantra Om, foram orientados a entoar o mantra Om por um determinado tempo, e outro grupo foi orientado a entoar a palavra One, que é parecida, né? Um em inglês. E eles fizeram a avaliação das ondas cerebrais e viram que o grupo que entoou o mantra Om teve mudanças positivas nas ondas cerebrais, coisa que não aconteceu com quem entoou a palavra One. Né? Então, muito legal o poder dos mantras. Então, para dizer que a gente pode só ouvir mantras, então está no carro, ao invés de ouvir uma coisa qualquer, você pode pôr mantras, isso já é uma prática de yoga. E aí você coloca uma intenção, se conecta àqueles sons e deixa ele agir no seu corpo. E você pode ali estar no metrô, no carro, em casa, fazendo nada, e você pode estar ali mentalmente, ou outros dos sons aqui relacionados ao chakra que você quer alinhar. E a gente chegou nos asanas. Pois é, vocês viram que eu estou falando aqui há um tempão de yoga e só agora eu cheguei nos asanas. Muitas pessoas pensam em yoga e pensam em asanas, né? Nas posturas psicofísicas do yoga. Mas asanas são só uma parte da filosofia do yoga. Está longe de ser toda. A gente pode fazer práticas inteiras sem fazer asanas, né? Ou assim, como eu posso praticar com muitos asanas também. Os asanas são incríveis para o corpo, né? Físico e sutil também. Mas vamos falar um pouquinho, então, dos asanas. É importante que a gente respeite o limite de cada mulher, principalmente quando a gente está tratando de pacientes, alunas que são portadoras de alguma doença, uma doença que causa dor. Então, eu preciso respeitar muito o limite de cada pessoa, oferecer os kramas, que são os passos a passos, as adaptações, para ser uma prática acessível para cada uma das suas alunas, para cada uma das pessoas. E se você é uma portadora e vai para uma aula de yoga, é importante que você diga para quem vai facilitar a sua prática que você tem essa questão, que você tem endometriose e que você procure profissionais que consigam acolher você de maneira acessível, se você ainda tem dor, se você ainda não consegue fazer todas as técnicas, e talvez nunca consiga fazer algumas técnicas, e tá tudo bem, tá? Lembrado que mais do que a postura em si, o importante é a intenção, o sankalpa que a gente coloca na nossa prática, a respiração consciente, né? Pode ser pranashuddhi, que é a respiração completa, mas existem várias outras técnicas respiratórias importantes, como, por exemplo, a técnica de respiração alternada. A conexão com o momento presente é muito importante. Aquecer o corpo antes de sair fazendo posturas mirabolantes e orientar os ajustes, né? O uso de props, que são coisinhas que a gente vai usando, como bloquinhos, cobertores, almofadas, faixas, para ajudar, facilitar a chegada a uma postura de qualquer forma. Toda prática para portadoras de endometriose é importante a gente colocar muitos asanas, muitas posturas, muito trabalho do quadril, porque é aqui que a doença se origina, onde a doença tem maior
quantidade de lesões. E essas pacientes, em geral, têm restrições no quadril, porque elas têm dor, porque elas têm... As lesões de endometriose, elas grudam, elas fixam os órgãos internos pélvicos, então é importante a gente fazer muita coisa para ir soltando, flexibilizando, mobilizando essas áreas, tá? Posturas de flexões laterais, né, para um lado e para o outro, porque a gente está falando de uma doença que é uma doença do feminino, uma doença que só acontece em mulheres, né? E aí, se a gente não equilibra o feminino e o masculino dessas mulheres, que já está desequilibrado por ser uma doença só do feminino, né? A gente não está ajudando tanto essas mulheres. Então, fazer flexões laterais de vários tipos, fazer a respiração, o pranayama alternado, fazer mentalizações que equilibrem esses dois lados, o esquerdo, o direito, o criativo, com o racional, o feminino e o masculino é muito importante para essas portadoras de endometriose, tá? Posturas de torções, por quê? A torção da coluna está fazendo abrir o canal energético central, né, que fica na nossa coluna. Então, é muito importante a gente fazer essa abertura para a energia circular, né, para todo o prana que eu vou captar na minha respiração, que ele circule aí livremente. Abertura do coração, Anahata Chakra, fazer as posturas de abertura, por quê? Porque essas mulheres têm muitos medos, muitas angústias, muitos traumas, muita ansiedade, muita tristeza por tudo que já passaram e pelos medos do futuro. Ser uma doença crônica que pode afetar diversos aspectos da vida pessoal e profissional dela. Então, é importante a gente abrir esse coração com acolhimento, com calma, com cautela, porque são mulheres muitas vezes sofridas, e às vezes fazer isso é muito difícil para essas portadoras, tá? Treinos de permanência, então ficar um tempinho a mais em cada postura, em algumas práticas, é muito importante, né? Porque a gente quer aterramento, a gente quer Muladhara Chakra, a gente quer a terra, então é importante fazer técnicas de permanência, né? Que vem muito do Hatha Yoga, né, da linhagem do Hatha Yoga. E momentos de flow também, porque a gente quer água circulando, a gente quer fluidez. Então, aulas de práticas de Vinyasa ou com momentos de Vinyasa Yoga também são muito bem-vindas. Sempre finalizar com Shavasana. O Shavasana é uma das técnicas mais importantes do yoga, eu vou falar um pouquinho mais dele já já. Eu trouxe aqui algumas posturas, alguns asanas para exemplificar, são só algumas, não é obrigatório ter essas práticas, esses asanas numa prática de yoga para endometriose, só para vocês entenderem o conceito, o que é importante na hora de você escolher um asana, e para colocarem nas práticas pessoais de vocês ou nas aulas que vocês dão para outras pessoas, né? Então, por exemplo, a postura da deusa, a Devyasana, Utkata Konasana. Por que que essa postura é muito bacana e eu coloco em quase todas as minhas práticas para portadoras de yoga? Porque ela ativa esses 3 principais chakras, ela tem abertura do quadril, ela tonifica assoalho pélvico e ela tem o arquétipo da deusa, né, do feminino, mas trazendo esse equilíbrio de força e de leveza ao mesmo tempo. Ela abre coração, ela abre a pelve. Eu acho esse asana incrível, eu pratico esse asana em quase todas as minhas práticas diárias e recomendo a você que é mulher também colocar no seu dia a dia, tá? As mulheres no começo podem ter dificuldade, que tem endometriose, de abrir muito, então a gente abre pouco, a gente pode encostar na parede, a gente pode apoiar numa cadeira, não tem problema a gente usar ajuda para praticar yoga. A prática tem que ser acessível, você pode até fazer sentada, senta a mulher numa cadeira e apoia bem o pé, com o pé aberto, 45 graus, as mãos aqui em cactos, e abre o peito, e pode até apoiar aqui. Então, como eu disse, é até possível fazer com uma mulher que esteja numa cadeira de rodas, por exemplo, tá? O que vale é a intenção, e não a execução mirabolante física da técnica, tá bom? Uma outra postura que eu gosto bastante é a postura do barco, e eu trouxe aqui algumas imagens de adaptações, porque acho que mais do que qualquer coisa, a gente precisa saber, no yoga terapia, quando a gente está fazendo yoga para pessoas que têm alguma doença, a gente saber adaptar, a gente saber acolher, a gente saber dar crama. Então, aqui, por exemplo, a técnica do barco
né, certinha seria... Certinha não, porque essas aqui não estão erradas, mas a técnica do barco que a gente conhece, tradicional, é com o tronco aqui e a perna esticada, certo? Aqui, ó, eu estou dando várias adaptações com os pés apoiados, em cima de um bloquinho, com as mãos em várias posições diferentes, e aqui no yoga restaurativo, esse yoga maravilhoso, que a gente vai só descansar na postura do barco. Veja que o coração está aberto, está tudo muito bem apoiado, a paciente está numa postura de conexão, ela não está lá largada, dormindo, ela está na postura, está tendo a conexão, mas está numa posição repousante. Às vezes, se a sua paciente, se você chega para uma prática de yoga cansada, exausta, você fala, putz, eu não vou para lá de yoga, vai ser pesada. Não precisa ser. Pode ser agradável e você vai ter os benefícios do yoga mesmo assim, tá? Essa técnica, ela ativa todos os chakras, mas principalmente os 3 primeiros, né? Aqui, ó, bem aqui, tá? Então, e tem também o arquétipo do barco, né? Que é maravilhoso, traz o equilíbrio nas águas, né? Equilíbrio nas águas, que é tudo que a gente quer numa mulher que tem uma doença no chakra das águas, né? Então, eu acho muito, muito muito bonito esse arquétipo e eu gosto bastante dessa técnica para as portadoras de yoga. E também porque as portadoras de yoga têm uma fraqueza e uma contração negativa, assim, ruim do abdômen e da lombar. Elas têm muitas dores nessa região. Então, a gente fortalecer, tonificar essa região é muito importante, tá? Bom, passando para a próxima postura de exemplo aqui de asanas interessantes para as portadoras de endometriose, a postura da borboleta, o Baddha Konasana, que ativa também os 3 primeiros chakras, ativa muito o primeiro e segundo chakra, Muladhara e Svadhisthana. É uma postura que remete à nossa infância, né? Quem nunca brincou de borboletinha na educação física da escola, e ela melhora a circulação sanguínea. Então, a gente pode começar no aquecimento mesmo, fazendo borboletinha e balançando as perninhas mesmo, para ir soltando essa musculatura. A maioria das portadoras de endometriose não vai conseguir levar o joelho ao chão se ela nunca praticou. Então, a gente vai devagar aqui para ir soltando toda essa musculatura. Ela vai ter uma melhora na circulação linfática também, energética, do sistema eliminatório, reprodutor, libera as tensões dessa região. Na filosofia do yoga, a gente acredita que os traumas, os assédios, todas essas coisas difíceis que a gente passou na infância e na adolescência ficam impregnados, não só, né, às vezes na vida adulta também, no quadril. Então, a gente soltar isso é muito importante, né? A endometriose, ela prende os nossos órgãos, ela impede que os nossos órgãos se movimentem e atuem da forma fisiológica harmônica que nasceram para. Então, é muito importante a gente fazer isso. E tem o arquétipo da borboleta, que é incrível, né? Que traz essa leveza, essa beleza, essa sensação de renovação, que é o que a gente quer, né? Que essa mulher saia daquele casulo enclausurado que a endometriose colocou e voe para onde quiser e realize o que quiser na sua vida, apesar da doença. Uma outra postura que eu adoro é a postura da pomba, Kapotasana, e aqui também várias variações dessa postura. Aqui não tem a variação junto com o tijolinho que eu posso colocar aqui no períneo, se a paciente ainda não consegue chegar com o períneo no solo, e não tem problema fazer. Todas as adaptações, gente, elas não tiram a importância do asana, tá? Não é melhor nem pior. O melhor ou pior é de acordo com a nossa intenção e a nossa conexão com a respiração no asana, tá? A postura da pomba, ela traz uma abertura pélvica, ela tonifica rins, ela tonifica adrenais, ela tonifica os ovários, ela faz uma abertura do coração, ela estica o músculo psoas, que é um músculo considerado o músculo da felicidade, ela melhora os sistemas eliminatórios do corpo também, reprodutor, libera as tensões do quadril, dos quadris também, da pelve, dissolve os traumas, assim como essas outras, e tem o arquétipo da pomba também, né, que a gente pensa em paz, no estado de serenidade, de paz, no estado de Shanti, que significa paz interior, né? Então, também um dos mantras que a gente entoa com muita frequência nas práticas é Om Shanti, 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 Om, que significa paz interior. Então, a gente quer a paz interior e a gente deseja a paz interior para os outros. Então, a pomba é essa postura também, com várias variações, muito bacana para as portadoras de endometriose. E a gente chega numa outra técnica, que é a técnica de meditação, os treinos de concentração.
A dor pélvica crônica, né, que é a dor que dura mais de 3 meses, é um sintoma comum nas portadoras de endometriose. Até mais de 50% das mulheres que têm endometriose têm dor crônica. E o mindfulness, né, as técnicas de meditação estudadas pela medicina moderna, já foram estudadas como diminuindo a percepção de dor, aumentando a mobilidade das pacientes, dos pacientes que praticam mindfulness, que praticam meditação, melhorando o seu funcionamento na vida, porque muitas ficam restritas, deixam de fazer coisas por conta da doença, dos sintomas da doença, e melhorando o bem-estar em geral, né? Vantagens da meditação, dos treinos de concentração, não tem nenhum risco de dependência ou abuso de meditação, seria ótimo, nossa, eu estou meditando demais, preciso parar de meditar, né? Seria excelente se isso pudesse acontecer. E além de ajudar em condições associadas, como ansiedade e depressão, que também já tem muito estudo científico sobre isso, né? Eu trouxe alguns aqui, estudos científicos sobre isso, falando da evidência do mindfulness em dor pélvica crônica, em mulheres que têm endometriose também, esse estudo cita a meditação. Então, se você nunca meditou e fala, não é para mim, é para todo mundo, né? Nada mais é do que sentar e se concentrar por alguns minutos. Então, eu sugiro que você comece com 3 a 5 minutos, marcado no relógio, bem pouquinho, sente-se numa posição confortável, se preferir ficar deitada, mas o ideal é sentada, pode ser numa cadeira, com os pés bem apoiados no chão, a coluna ereta, tudo descruzado, e você simplesmente respira. E presta atenção na sua respiração completa, aquela respiração completa que eu mostrei em alguns slides atrás, né? Faz isso por 3 a 5 minutos todo dia, de preferência no mesmo horário, quando a gente faz algo no mesmo horário, fica mais fácil da gente lembrar e isso se tornar um hábito. Você pode fazer isso, existem técnicas com olhos abertos e técnicas com os olhos fechados. Para você é difícil ficar de olho fechado, fica de olho aberto, põe uma parede branca, põe uma chama de uma vela na sua frente ou algo que te seja familiar, que você possa se concentrar ali, e se concentra. Os pensamentos vão vir. A ideia não é parar a mente quando a gente fala em meditação. A ideia é que a gente veja os pensamentos passar e possa voltar ao centro da nossa concentração, né? É como aquelas pessoas que moram no interior, que estão numa cadeira ali, vendo a vida passar, os carros passarem, eles não estão prestando atenção em cada um dos carros, em cada uma das pessoas que passam. Passa, é isso. Meditar é isso. Os pensamentos vão passar e você não se apega a nenhum deles. Ou você vai treinando não se apegar. No começo você vai se apegar a alguns, aí você vai falar, não, agora é hora da minha meditação, vou voltar para a minha respiração ou para o que eu estiver me concentrando. E aos poucos, dependendo do dia, com o treino, isso vai ficando cada vez mais fácil, tá? Mas vai ter dia mesmo depois de muitos anos de meditação que ainda vai ser mais desafiador. Isso acontece com todo mundo que medita. Eu medito diariamente desde 2015 e medito na vida desde 2008 e ainda assim tem dias que é muito mais desafiador que outros, tem horários do dia que são mais difíceis, etc. Mas o treino deve acontecer todos os dias, idealmente, tá bom? A gente abrir espaço, que é um dos elementos que a gente mais precisa dentro de nós. E o Shavasana, vamos voltar a ele, né? O Shavasana, ele é um asana, mas ele é um dos asanas mais importantes e ele faz parte de outras técnicas. E eu falei para vocês que a gente pode fazer uma prática de yoga sem asanas, mas a gente não deve fazer uma prática de yoga sem Shavasana. Porque é no Shavasana que a gente vai assimilar a prática, que a gente vai dissolver o cansaço, que a gente vai acalmar a agitação da mente, que a gente vai relaxar profundamente. Então, a gente deve sempre incluir em todas as práticas o Shavasana. O Shavasana não é só deitar no chão, tá? Ele tem uma técnica que é se deitar com o abdômen voltado para cima, com as palmas das mãos voltadas para cima, em sinal de entrega, de desapego, com leve afastamento dos membros do corpo e os pés ligeiramente tombados para o lado, porque isso vai ajudar nesse relaxamento profundo. Pelo menos 1 minuto, o ideal é que seja mais, mas pelo menos 1 minuto. Então, estou na correria, faz 1 minuto de Shavasana, que é melhor do que nada. Pode ser em silêncio, pode ser com uma música, pode ser com uma orientação guiada, um áudio guiado, não importa. O Shavasana não tem uma orientação específica, ele é um momento de descanso, tá? E a gente chega na última técnica que eu vou trazer para vocês, que é o Yoga Nidra. O Yoga Nidra é uma prática de pratyahara, que é desconectar do exterior e conectar com o interior, com o subconsciente. Ela deve ter uma
duração de, no mínimo, 15, 20 minutos, ideal pelo menos 30 minutos até uns 60 minutos, tá? É uma prática guiada, tá? Pode ser por um áudio ou presencialmente, mas ela é uma prática guiada. Os resultados são um profundo relaxamento, uma redução do estresse, um processo de cura, efetivamente, de regeneração e transformação pessoal, tá? Ele tem etapas e eu vou falar de cada uma delas aqui para vocês. A gente começa colocando a pessoa, o indivíduo em Shavasana, depois a gente vai fazer um Sankalpa, rotação da consciência, respiração consciente, sentimentos e sensações opostas, visualização da caixa, Sankalpa de novo e a finalização. Vamos falar de cada uma dessas partes, tá bom? Já tem algum dado na ciência moderna sobre Yoga Nidra? Tem. Esse estudo, por exemplo, avaliou 6 meses de Yoga Nidra para melhora de disfunções menstruais, os efeitos nos sintomas que eles chamam de psicossomáticos, né? Eles avaliaram 150 mulheres com distúrbios menstruais, foram divididas aleatoriamente em 2 grupos, um grupo controle e um grupo que teve intervenção de Yoga Nidra. Essas mulheres receberam 35 minutos, 5 vezes por semana de Yoga Nidra por 6 meses e tiveram um resultado com melhora significativa da dor, dos sintomas gastrointestinais, cardiovasculares e urogenitais, tá? Então, sim, o Yoga Nidra pode ser uma intervenção complementar promissora para tratar os distúrbios menstruais. É econômico e fácil de aplicar por profissionais bem treinados para isso, tá? Então, quais são as etapas do Yoga Nidra? Eu peguei essa orientação desse outro estudo, que é uma revisão da literatura muito bacana. De novo, quem quiser esses estudos me pede que eu mando. Então, a preparação, a gente coloca o paciente ou a paciente ou o indivíduo em Shavasana e começa a fazer respirações profundas. A gente solicita que essa pessoa, que esse indivíduo faça um Sankalpa, uma intenção. O que é o Sankalpa? Uma palavra ou uma frase curta, clara e objetiva. Exemplos desse Sankalpa, dessa resolução pessoal. Eu posso engravidar, eu tenho saúde, meu útero é saudável, tudo em mim flui, estou curada. Nunca põe a palavra não, nunca nenhuma palavra negativa, sempre palavras ou frases curtas positivas. A gente pede para essa pessoa fazer, ou essas pessoas, repetirem 3 vezes mentalmente, com muita determinação, essa intenção, esse Sankalpa. Depois a gente vai fazer a rotação da consciência, fazendo visualização guiada de relaxamento de cada parte do corpo. Esse relaxamento não é de qualquer jeito, ele é sempre começando pelo lado direito do corpo, passando para o lado esquerdo, parte anterior do corpo, parte posterior do corpo, passando por cada uma das partes bem devagar, sem pressa, guiando a consciência dos indivíduos que estão praticando. Depois a gente vai fazer a respiração consciente, então pedir para a pessoa visualizar a fluidez da respiração de dentro para fora das narinas, do tórax, do abdômen, entre o umbigo e a garganta, e contando claramente o fluxo de entrada e saída do ar, cada ciclo respiratório. Depois a gente passa para a próxima etapa do Yoga Nidra, que são os sentimentos e sensações opostas. A gente vai fazer orientação de visualizações de atividades físicas ou experiências emocionais e suas sensações associadas, experimentando sentimentos e sensações opostas. Então, leveza e peso, calor e frio, prazer e dor, alegria e tristeza. Então, a gente vai levar os indivíduos que estão praticando a sentirem essas sensações opostas de forma intensa durante o processo dessa etapa do Yoga Nidra. E aí a gente chega no ápice do Yoga Nidra, que é o direcionamento da consciência à Chiddakasha, que é essa região atrás da testa, atrás do Agna Chakra, uma região ali, nossa tela mental, que é onde acontecem as atividades da consciência, tanto grosseiras quanto sutis, e a gente vai levar os indivíduos que estão praticando, as mulheres, no caso, portadoras de endometriose, a visualizarem cenas ou situações relacionadas ao tema de cura, de regeneração, de melhora dos sintomas da endometriose, tá? Mais uma vez, a gente pede para essas pessoas repetirem o Sankalpa mentalmente e finalizamos trazendo essa pessoa de volta dessa experiência, gentilmente, através dos 5 sentidos, de volta à conexão com o meio externo. Muitas pessoas não vão
lembrar de alguns momentos, né? E vão ter sensação, será que eu dormi? Será que eu não dormi? Mas ela não dorme, né? É um lugar entre o sono e a vigília, em que a gente acessa o subconsciente, e isso vai reverberar por algumas horas, alguns dias, algumas semanas. Então, é muito importante que a gente diga isso para quem está praticando, porque ela pode ter acessos de choro, acessos de riso, a sensação de bem-estar, lembranças que vêm à tona depois dessa experiência. Então, a gente precisa acolher de alguma forma, é um processo importante que haja esse acolhimento no pós-Yoga Nidra. Os recados finais, a endometriose é um problema de saúde pública, é uma doença sistêmica que atinge 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva, tá? Então, existem mulheres com endometriose ao nosso redor e sugiro a vocês, convido vocês que acolham essas mulheres de alguma forma, como puderem. A endometriose, ela causa muito prejuízo à saúde física, emocional, reprodutiva das mulheres e também de todo mundo que está à sua volta. Então, de novo, acolham, orientem essas pacientes, essas mulheres. O diagnóstico e tratamento individualizado precoce e adequado é capaz de devolver a qualidade de vida dessas mulheres. Então, de novo, acolham essas mulheres. Yoga terapia é uma das ferramentas, sim, que pode fazer parte da prevenção e do tratamento complementar da endometriose junto com um tratamento médico especializado, tá? Praticar yoga é benéfico não só para quem tem endometriose, mas para todo mundo. Então, para quem não pratica, convido a praticar. E yoga vai muito além dos asanas, como acho que ficou claro para vocês, e pode ser e deve ser inclusivo para todas as pessoas que respiram. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado. Aqui seguem os meus contatos. Agradeço de novo ao Vida Veda, ao Matheus. Fico à disposição de vocês. Obrigada. Namastê.